Boa noite. Raginha, tem que ficar aqui no X, que agora tem que ser cada um no seu quadrado, o meu quadrado é esse. Boa noite para vocês. Hoje tinham me dado a tarefa de falar sobre esse tema, sabes? E de fato eu gosto sempre de figurinha. Quando a minha amiga Ana Carmen que está ali, eu sempre brinco com ela. Mas ela não está aqui agora, o dia dela é amanhã. E às vezes porque eu achei a imagem algo muito interessante. Veja, por exemplo, o título é esse mesmo, sabes? Né? E aí eu coloquei com um ponto, eu botava uma interrogação, isso é uma afirmativa, final. E aí tem essa imagenzinha aí do fundo, onde, veja só, alguém se vê fora dessa imagem. Alguém se vê na condição de nunca ter se sentido como jogando algo para debaixo do tapete, sabendo que havia um olhar maior, percebendo aquilo. Você vai olhar assim para tudo que é canto e ó, para lá. Porque veja, eu acho que talvez essa imagem resuma tudo o que está aí, porque é tipo aquela história, você diz lá para criancinha, eu tenho 2 filhas, uma de 5, uma de 6, uma de 7. Olha, não pode comer de mão, tem que comer de talher. E aí, de noite eu desço da geladeira, aquela roubadinha clássica da geladeira, eu vou lá e de mão e tiro. E ela por trás veio e me viu, faz hein, papai? É igual aquilo que está ali, a gente se sente tirando alguma coisa e colocando aquilo ali. Mas, na realidade, esse quadro tem algo de fantástico. Porque veja o seguinte, com a história da minha filha, eu tenho que parar então, e agora? Como é que faz? Como é que eu falo? Como é que eu digo? Como é que eu vou lidar com isso? Na realidade, isso que eu estou falando de lidar com minha filha, vamos olhar como é que nós lidamos com isso com nós mesmos. Como é que nós lidamos com isso? Porque talvez seja essa a causa de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui literalmente por causa daquilo. E uma coisa que eu acho engraçada, porque tem alguns que dizem assim, que é bom viver ignorante, morrer burro, certo? Sem saber de nada, porque acha que está tudo mil maravilhas. E uma coisa interessante é que temos, em alguns aspectos, a ideia de que o quente da coisa é aquilo que extrapola o comum, ou seja, que está além do comum. Aquilo que o comum, que todo mundo no comum gosta, não é legal, não é evoluído, não traz um saber a mais. Então, e eu acho interessante porque às vezes, quando nós começamos a nos colocar como detentores do saber, é onde esse quadro fica mais intenso ainda. Porque veja só, eu podia chegar para ela naquela hora, baixar um pouquinho, que eu gosto de falar assim na altura dela, e dizer, eu sei que não devia fazer, mas às vezes eu me vejo fazendo aquilo que eu sei que não devia. E agora, pelo menos, eu sei que eu preciso lhe dizer que, de fato, eu estou fazendo aquilo que eu sei que não devia. E ninguém cresce na vida se não souber olhar para quando está fazendo o que não devia e, frente a isso, tomar uma outra atitude, em vez de se envergonhar, se esconder e não sair de debaixo do lençol. Porque, literalmente, a gente vai estar lidando, porque esses sabes pode ter várias conotações. É naquela hora que a gente escorregou e caiu lá, e aquela coisa diz, sabes, né? Sabes por que você está aí? Sabe o que você fez? E aí no nosso meio é muito, muito legal, porque as pessoas tendem a condicionar tudo que acontece conosco com algo que eu estou pagando de lá de trás. Então leia-se o sabes desse jeito. Não, não é isso. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Ninguém aqui está pagando um débito. Alguém está aqui tendo uma nova oportunidade
para aprender o que não sabia. Então, sabes? Eu dizia, não sei. Não sei. Porque se soubesse, não o faria. Ah, mas você sabe sim. Aí é interessante. Se fosse apenas saber, seria fácil. Você não teria nenhum pneumologista fumante, morrendo de câncer de pulmão. Nenhum. Não teria nenhum cardiologista fumante, morrendo de infarto precoce pelos efeitos do cigarro, da hipertensão que não tratou. É porque é fácil, às vezes, se a gente limitar o sentido da palavra, as coisas ficarem simples e banais. Porque é assim que nós lidamos. Nós sabemos resolver o problema dos outros na mesa de laboratório. Quando é na sua, tudo muda. Então, por exemplo, para convencer vocês de que essas flores são brancas. E vocês estão dizendo que ela era amarela. Eu posso pegar aquela escala de cores e mostrar que existe uma variação de branco que é essa. E que ela é tecnicamente aceita no mundo como um todo. Você vai dizer, então tudo bem. Eu pensei que era uma coisa, mas eu não conhecia esse dado, agora eu sei que é branco. A partir daí eu vou chamar de branco. Só que quando a gente vai falar de alguns aspectos que não tem esse definitório, ele não é assim. Porque teve um homem que, há uns séculos atrás, disse uma frase fantástica, pequenininha, 4 palavras, e que com ela não estaríamos aqui, mas por causa dela estamos aqui. Amai-vos uns aos outros. E um dos primeiros outros que você vai ver é aquele quando você acorda de manhã e olha para o espelho. Muitos de nós estamos aqui porque não nos amamos, não nos respeitamos e deixamos que o outro faça conosco o que bem quer e entende. E aí, o sabes que você é o gestor de si mesmo? Então, para que a gente possa começar a perceber, que se a gente não se questiona, vai ficar difícil. Porque quando a gente diz que é o gestor de si mesmo, o nosso amigo que está aí ao lado, alguns têm uns 3, 4, uns 10 aí ao lado, que são os obsessores, eles estão aí porque eles querem, eles estão fixos a vocês, porque eles querem, ou porque tem um gancho, tem um elemento de conexão que prende. Porque, veja só, se é simplesmente porque eles querem, está complicado. Porque você pode fazer o que for, enquanto ele quiser, ele vai continuar aí. Não é porque eles querem. Porque é aquela história, você sai, se arruma, mulher que gosta de se enfeitar toda, passa na rua e alguém diz, horrenda. Ela diz, gente despeitada. E vai adiante. Se ela não estiver bem com ela mesmo, se arrumou toda, na hora de sair, e aí bem, eu estou bonita, ele fez, ela volta para trocar a roupa toda de novo. A depender de como ela esteja e do valor que ela dê como referencial ao outro, a conduta dela muda. Não é ela, somos nós. Então, ao falarmos hoje sobre sabes, estamos aqui dentro de uma doutrinária que é o prelúdio do tratamento de desobsessão, estamos falando justamente disso. Qual é o tipo de relação que eu estabeleço com o outro? Porque é esse tipo de relação que vai permitir ao outro continuar aí ao meu lado. Graças aos bons espíritos, este que está ao seu lado será tratado lá dentro. Para ver se ele desperta, porque ele, além da fala, que são de poucos minutos, ou do passe, ele recebe toda a acolhida da equipe espiritual para que ele desperte de que não vale a pena perder tempo com você. Essa criatura que não sabe o que fazer consigo mesmo,
que vira instrumento de manipulação de qualquer um, inclusive dele. Vale a pena perder tempo? É tão valiosa assim essa pessoa? Aí lá dentro ele vai entender isso, que na realidade é que só quem não se dá valor se deixa ser instrumento de manipulação do outro. E aí ele vai descobrir uma outra coisa fantástica, é que enquanto ele está se achando o ó, no pior, por causa de você, e por isso ele lhe persegue para se vingar desse pior, e aí ele está se achando melhor, porque ele tem poder sobre você, ele não percebe que estão se utilizando dele para estar ali, naquela relação com você. Prejudicando, criando dificuldades. E aí, quando ele desperta para isso, ele descreve, poxa, eu estou fazendo a mesma coisa, eu tenho uma vida pela frente. Então, se desapegue dessas coisas e vá construir a sua vida, porque a vida continua aí. Que é a mesma coisa que nós precisaríamos fazer, e que nós não fazemos, porque nós não nos questionamos no sentido de perguntar se vale a pena. Saio de manhã cedo daqui do Orlando Gomes, que está uma maravilha agora, a pista continua a mesma, e tem um bando de prédios sendo entregue, e a gente não consegue mais cruzar para sair. E aí vou saindo, o cara me fecha, e aí eu quase bato o carro, mas não consigo bater, passei direto. Xingo, berro, grito, passo o meu dia irritado, chateado, e para variar, a gente gosta de fazer isso, né? Tratando mal os outros para descarregar aquilo que eu saí carregado. Vale a pena eu deixar que aquela criatura que eu nem conheço, eu nem sei por que me fechou, destrua o meu dia inteiro? Vale a pena? Se eu olhar e dissesse o contrário, inverter a história, para eu fazer isso, eu tinha que estar como? Que é simples. Para eu ver alguém saindo e eu fechar esse carro, com a possibilidade dele tomar a pista e bater no outro carro, ou pelo outro lado, cair naquela ribanceirinha ali embaixo, como é que eu precisaria estar? Porque nós somos mais ou menos semelhantes. Um nariz, 2 olhos, 2 orelhas. Então, como é que eu precisaria estar? Uma, lógico, para a gente não dizer, mas tem gente que faz isso, não está nem aí. Lógico, eu precisava estar doente. Os psicopatas são assim, não estão nem aí para o outro, porque ele não tem relação de afetividade. Então, não está nem aí para o outro. Psicopata doente, adianta articulação? Não. Mas é o seguinte, não estou doente. O que é que eu precisava estar? Doente nesse sentido da psicopatia? Mas, do contrário, eu precisava estar desequilibrado. Porque eu jamais iria fazer conscientemente uma coisa para tirar a vida de outra pessoa. Então, se eu precisava estar assim, por que é que eu não posso imaginar que aquela criatura que me fechou estava assim? E aí, então, se eu olho desse jeito e ele está em desequilíbrio, o que é que ele merece de mim? Espraguejar, xingar, pedir que ele encontre um caminhão maior do que eu na frente, passe por cima dele? Ou o contrário? Não, mas eu queria mandar o caminhão passar por cima dele. Mas eu disse para ele pensar como se fosse eu. Eu não queria, porque eu tenho 2 filhas para criar ainda. Então eu ia pedir que aquele que me viu fechar, por favor, reze por mim. Porque eu estou tão alucinado e doido, que eu não sei valorizar o que eu tenho das minhas 2 filhas em casa. Eu faço maluquice, onde eu ponho em risco, inclusive, a minha vida e aquilo que eu poderia viver com ela. Então veja como muda. Porque aí eu não vou passar o dia assim. Vou agradecer a Deus e aos bons espíritos, porque me ajudaram a não enfiar o carro ribanceira abaixo, nem a bater de frente com o outro. E vou orar pelaquela criatura que, com certeza, ela não deve estar batendo bem do juízo. Então, muda. Porque se a gente não busca fazer um olhar diferenciado, um questionamento que nos leve a tirar o nosso olhar só do nosso umbigo, a gente continua do mesmo jeito. Então, ao falar nesse sentido de tirar do olhar, é a gente começar a olhar o seguinte: quando eu falei em olhar Fernando, como se Fernando estivesse fazendo aquilo,
eu estou tirando o olhar de Fernando, essa pessoa, que se descreveria aqui com vários adjetivos, para olhar para o humano que sou eu. E aí perguntar, certo? Fernando, você falou do exemplo do carro, mas não é, a vida não é constituída só disso, humano. As questões que envolvem o humano. O que é que está por trás disso? Nós, às vezes, pensamos que estamos dentro de um meio de pessoas normais. E nós somos os anormais. Ou o contrário, nós somos os normais e o outro é o maluco. Na realidade, nós somos um meio de loucos. É a loucura normatizada. E aí, então, passa a ser errado quem não está dentro dessa maluquice. E a gente, às vezes, não se percebe que o caminho para sair da nossa dor, como eu disse, amai-vos uns aos outros, que é a causa de estarmos aqui, é porque, normalmente, a gente, quando olha aquilo ali, a gente se culpa. Quem está jogando embaixo do tapete a sujeira sou eu, e quem está me olhando sou eu. E como eu me culpo, a gente faz um processo que não nos auxilia a levantar e ir adiante. Então aí a gente fica o quê? Longe dessa imagem do que seria o homem, o humano. Porque veja, a maioria das nossas questões vai estar dentro disso, das relações. Então, eu e minha amiga, ela está gerenciando aí os palestrantes, as atividades, e há um problema qualquer, ela me deu o nome de título de palestra e eu entendi outro. Se eu olho no sentido de perceber que o humano é dado a isso, a falhas, erros, não há maldade, certo? Exatamente querer me prejudicar. Mas se eu imagino o contrário, ela está de picuinha. Quer me colocar uma mudança de tema em cima da hora para ver como é que eu me viro. Veja como eu começo a construir um elemento negativo aonde nada havia. E é isso que às vezes nós fazemos. Nós vemos alguma coisa e já começamos a tecer várias hipóteses para amarrar aquele pensamento e um pensamento que nos destrói. Então, a partir daí, a gente começa ela é a chefa, ela está me perseguindo, porque ela deu a vaga para outra e não deu para mim. Então, a gente começa a olhar onde somos nós que estamos construindo aquilo que a gente está vivendo aí agora, que é o gancho para que o nosso amigo desencarnado continue junto de você. E se graças aos espíritos e ao próprio merecimento dele, ele despertar lá dentro, daqui a mais alguns meses, outro desencarnado, que é atraído por esse tipo de pensamento que você tem, se associa a você também. Igual aos amigos. Já viu? Dá para saber mais ou menos como é que é? Vamos ver os amigos que você tem. Vão descrever mais ou menos o perfil que você é. Que é o perfil de pessoas que você atrai, que você traz para junto de você. Agora, quando eu olho aquilo, não, é normal a gente errar, a gente esquecer. Qual é a premissa que me move? Essa vai dizer o tipo de espírito que eu vou atrair junto de mim. Se a minha premissa é da compreensão, de tentar buscar perceber aspectos, não que traga sobre o outro o jugo da culpa, é esses espíritos que eu atraio para mim. Então não, olhe, algo comum. Alguém pode esquecer que vai fazer o quê? Mas e agora? Vamos fazer o melhor. Porque afinal não tinha nem feito uma, nem feito a outra, arrumei agora. Mas veja, quando eu começo a imaginar, eu não fiz nenhuma das duas, mas eu começo a tecer críticas e crio um campo extremamente negativo ao redor de mim. Porque é mais fácil construir em cima do outro o elemento do sofrimento e da dor do que olhar para si mesmo. Mas aí que a gente chama a atenção de que a gente vive falando de se perceber espírito. O que é isso? Porque assim, é tipo aquela história do vício, né? Quem está aqui em cima, está aqui, e aí tem um drogadicto ali no meio, daquela cadeira do meio, na primeira fila. E aí vamos dizer o seguinte: você não pode usar isso, você não pode se drogar, você não deve fazer isso. Ele dali viu o primeiro slide, disse assim:
Com certeza, esse é mais um moralista. Mas um moralista não é aquele que busca construir a moral. É aquele que aponta o outro para falar mal da moral. Ele vai olhar e vai rir. Ele vai dizer, está claro que ele quer falar de vício sem enxergar os que tem e vivenciá-lo por inteiro. Porque ninguém se encontra num vício simplesmente porque quer. Ou não sai dele simplesmente porque não quer. A história não é assim. Hoje, essa encarnação representa um pedacinho da sua história, enquanto essa imagem está trazendo esse espírito imortal. Mas quem é que é esse espírito imortal? Vamos fazer o seguinte, aqui a maioria já passou dos 30, né? Lembra de tu quando tinha 5, 10, 12, 16, 20? Algo lhe impulsionava a viver. Algo batia dentro de você. E agora, algo lhe impulsiona e bate dentro de você. Até refletindo se vale a pena ou não viver. Esse algo é essa mesma essência. Sendo que, aos 5 você externamente era uma pessoa, aos 12 outra, aos 20 outra, e agora outra. A sua forma de ver o mundo não é a mesma. Se eu pegasse você há 1 ano atrás e lhe desse um livro para ler, você veria uma coisa. E eu desse agora esse mesmo livro 1 ano depois, você visse outras coisas. Porque você vai mudando. Mas essa essência que a gente vai chamar do espírito, na realidade, ela vai agregando a si, certo? O conhecimento a partir de cada experiência de vida. E quando a gente fala isso, parece que é legal. Mas o que é esse conhecimento? Por exemplo, aprender a amar. É fácil. É simples. Por que é que então eu não amo? Ou seja, aquele me espanca, eu vou lá e dou um monte de beijinhos nele. Se eu disser que isso é amor, porque eu não acho que isso seja amor. É que esse espírito, ele na realidade, para a gente falar dele, a gente tem que tirar as vendas dos olhos. Porque ao falar que nós somos espíritos imortais, é nós entendermos que essa pessoa que está aqui já teve várias encarnações. E essa encarnação é o resultado de tudo que eu fui integrando a mim. Então, por isso que não é fácil eu dizer hoje que eu vou amar a minha amiga, quando na encarnação anterior nós éramos o cão um com o outro. Eu queria destruir ela. Por isso hoje, quando o mínimo acontece, eu já imputo sobre ela uma culpa tamanha. E alguém diz, mas Fernando, é um equívoco simples. Mas aí eu começo a imaginar coisas e digo, não, é aquilo. Ela estava me perseguindo. Impressões, por vezes, de outras vidas. Que olha aquela antipatia gratuita. Agora, mas e além disso? Além disso, porque aquilo que eu estou vivendo hoje, se eu não consigo, estou falando do meu amigo que está ali, a dificuldade dele de se desprender do vício das drogas, simplesmente, essa é a expressão de um espírito que não consegue fazer vínculos reais. Ele fica sempre se vinculando a fantasias. Qual a diferença? É porque os vínculos reais, quando eu vou estabelecer entre eu e ela, vai ter coisas que serão tranquilas e boas. E vai ter coisas que serão amargas e ruins. Mas eu queria tirar as amargas e ruins? Não. Porque eu aprendo tanto nas que são doces e boas, como nas que são amargas e ruins. A vida me ensina em ambas as facetas. Mas veja como é mais fácil querer ficar só com o bom. Porque nós somos educados para isso. Para sermos o melhor filho, o melhor marido, o melhor profissional, para estarmos no topo. É a realidade que nos espera? Não é essa a realidade. Cada um de nós temos uma constituição própria. E seremos o melhor de nós mesmos. E podemos nos tomando como parâmetro se melhorar cada vez mais.
não esperando que essa melhora venha de fora. Porque quando eu estava falando da gente terceirizar, é porque a gente fica esperando que venha de fora. E é justamente por esperar que venha de fora que eu permito que, ao sair do Orlando Gomes, o cara me fechou e eu perco o dia inteiro imaginando 1000 misérias para ele. Porque quando eu entro aqui, eu fico esperando que Joana encoste ali em mim e me dê um passe e me descarregue de todas as coisas. Se eu estou dizendo que o outro pode vir sobre mim e fazer isso positivamente, significa que o outro pode vir sobre mim e fazer isso negativamente. Agora, se eu começo a dizer o contrário, eu estou aqui, Joana pode me auxiliar, me intuindo bons pensamentos. Cabe a mim buscar estar sintonizado com esse padrão para poder me utilizar dessas energias e fazer uma mudança na minha vida. Aí o próprio criatura que me fechou, eu vou dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, ele está carregado de problemas, de desequilíbrio. Cabe a mim sintonizar com ele e carregar isso comigo o resto do dia. Ou orar por ele e deixá-lo seguir. E eu fazer o caminho que eu escolhi para mim. Só que quando a gente faz essas escolhas, a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente tem que se respeitar nisso. E aí é onde eu acho fantástico, aonde aquela criatura que está ali sentada, tem ao lado dela uma outra senhora que é viciada em álcool, alcoólatra, literalmente, e ela que me lembrou agora, aqueles sabes. Sabe qual é o lema lá da uma vez alcoólatra, sempre, pelo menos nessa encarnação, alcoólatra. Não pode tomar o primeiro gole. Porque sabe que vai voltar tudo de novo. Mas veja como os amigos são fantásticos. Sabe que a criatura era alcoólatra. E agora está controlado, já está 10 anos sem tomar uma. E aí chega na festa, toma, é só uma, não vai fazer mal não. Só um pouquinho, quem vai fazer só por causa de uma dose? Toma aí, já tem 15 anos que você não entra nessa. E aí ele toma, e aí desperta o quê? Aquele elemento lá do centro adormecido, que ele com muito esforço conseguiu ir superando, mas naquela hora, pelo envolvimento dos amigos, ele achou que ele não era mais. Sabes, entenda assim, sabe como você está? Então, se você sabe que você não consegue resistir, porque você não consegue tomar uma taça de vinho, você vai tomar garrafa, daqui a pouco você vai estar tomando álcool, como se fosse água. Não encoste na primeira taça de vinho. Assuma a sua limitação, que é o que nós não queremos assumir, porque parece ser vergonhoso. Parece ser vergonhoso. E aí, é a fonte desse nosso problema. Eu ainda não sei amar ao outro. Eu não sei. Eu tenho limitação. Eu sei que isso é bom, mas eu tenho as minhas limitações. Então, respeite as suas limitações e faça para si mesmo uma proposta menor. Não agredir o outro. Você não pode amá-lo, mas não agrida. Porque quando a gente muda o parâmetro, tudo muda. Tem uma novela que eu acho que era O Dono do Mundo, que era o Antônio Fagundes, que ele era o rei da favela. E tinha outro personagem que tinha roubado o dinheiro de uma menina com quem ele se casou, e era um grande empresário. E a secretária dele era a Beth Farias. Ela no passado, era uma dona de prostíbulo. Prostituta, e amaguezeava as outras. E nessa novela, eles estão lá, e aí o empresário, que é essa área da favela, que o Antônio Fagundes era o gestor lá da favela, e a Beth Farias, numa cena fantástica, que se a gente soubesse entender, porque eu acho assim, a gente começa às vezes a dizer assim, ó, novela não vale nada, certo? Como se as coisas tivessem um valor por si só. E aí, o que eu queria trazer com isso é que é o seguinte, aquilo que você veio buscar aqui, está perto de você. A solução está perto de você. O problema é que você não enxerga. Porque você só quer olhar de um jeito.
Porque eu vou citar a Beth. Beth, ela fez uma coisa fantástica. A gente diz assim, a novela não presta para nada. Presta, depende dos seus olhos. Tudo presta. Ou seja, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quando você assim aprende, a primeira coisa que vai fazer você se levantar moralmente dessa cadeira é: seja o que foi minha vida e o que eu tenho passado, tudo vale a pena, desde que minha alma não seja pequena, em olhar para isso como fonte e elemento de aprendizado e de alteração de trajetória, de jornada, de postura. Mas eu continuo tomando a minha cachaça e ficando bêbado ainda. Sim, mas não aponte o outro mais. Porque você que é viciada sabe o peso de um vício, então não fique apontando o outro. Olhe para o outro compreendendo a dificuldade pela qual ele deve estar passando, porque ninguém estaria caindo na sarjeta todo dia e sorrindo de felicidade. Então, o que foi que Beth Farias fez? Ela estava lá, a filha, que era arquiteta, e mais duas amigas. E as duas amigas, uma delas estava menstruada. E aquela cólica que a mulher sempre tem, com aqueles coágulos grandes, aquela dor enorme. E aí ela fala para Beth. Aí Beth diz: já vou resolver isso. Lembrando dos meus tempos de Kenga. Não foi Kenga, foi outro nome similar, eu não lembro a palavra, mas o significado era o mesmo. Lembrando dos meus tempos de Kenga, eu vou fazer um chá que é tira e queda. E ela sai para a cozinha. E veja só, a filha sai atrás de Fininho. Chega e diz: mas minha mãe, como é que a senhora diz isso na frente das minhas amigas? A senhora deveria apagar isso de sua vida. E Beth faz uma coisa fantástica. Eu acho lindo aquele jeito que ela bota o nariz para cima. Ela diz: minha filha, se eu apagar isso de minha vida, eu deixo de ser eu. Porque esta que está aqui é fruto de tudo que eu fui. Se eu apago o que eu fui, eu perco a referência de mim mesmo. Eu não tenho vergonha do que eu fui, pois aquilo que eu fui me ensinou. E não é negando o que eu fui que eu me ergo para a vida, mas fazendo do que eu fui algo que me ajude. Como na hora que ela foi fazer o chazinho para curar a cólica de outra mulher. E ela não precisou se esconder. E às vezes a gente está aqui, todo mundo, igual aquela primeira cena, escondidinho embaixo do lençol. O lixo embaixo do lençol é a gente mesmo, escondidinho, para que o outro não veja quem nós somos. E aí é difícil, porque nesse momento eu estou dando direito ao outro montar em cima de mim. Porque toda vez que você faz isso, você está dando direito ao outro de montar sobre você. E aí, mas Fernando, tem ninguém montando sobre mim? Tem não. Eu sou o chefe, o dono da empresa. Estou aqui por um problema passageiro, deve ser algum espírito aí me causando esse estresse, esse cansaço, essa depressão. Não, simplesmente é aquela criatura autoritária e que não consegue perceber no que está envolvido. E não consegue perceber que quem está sobre ele são os desencarnados, que ele mesmo atrai. E aí então a gente começa a perceber que a nossa dor, seja ela do tamanho que for, ela nos traz a probabilidade de encontrarmos esse socorro. Mas esse socorro é dado pelos espíritos. Tenho certeza, junto de vocês, se vocês imaginam que tem 10 desencarnados criando problema, imagine que deve ter 20 tentando lhe ajudar. Só que você, em vez de enxergar o que lhe estende a mão para ajudar, você está enxergando ou que lhe apedreja, ou que lhe estende a mão para dizer: vamos tomar mais uma dose de cachaça? E aí depois tudo lhe largar, você ir para a sarjeta, porque tomando a primeira, você vai tomar todas. Porque aí a gente vai ter que entender que o Sabes é: assuma quem você é. Assuma entendendo que quem você é não é algo estático. Porque é o seguinte, eu pego aqui um abacaxi e boto ali em cima. Abacaxi é aquela frutinha. E aí eu pergunto a vocês o que é isso. Quem vê de cara vai dizer: é um abacaxi. Aquele talo em cima. Uns vão querer dizer que está maduro, outro que está, verde de vez.
E aí eu posso perguntar, abacaxi é uma fruta gostosa? Muitos vão dizer, é. E alguns vão dizer, não. A primeira coisa quer dizer que ser gostoso não é característica do abacaxi. É uma característica de como você interage com aquilo que é o troço do abacaxi. Entre os que disseram que era bom, um vai dizer que é bom quando ele é doce, o outro vai dizer que é bom quando ele é azedo. Ou seja, o abacaxi, por si só, não é substância para nada. E aí eu vou perguntar ao outro o que é aquilo. Lá no fundinho vai dizer assim, rapaz, isso foi a fruta que levou o cara da feira a abrir a barriga do outro com a peixeira, porque tomou o abacaxi que ele estava comendo. Ele relacionou agora a fruta, perde toda a sua identidade e ela passa a ser um elemento que lembra ele daquele fato. Lembra ele daquele fato. O outro vai dizer assim, não, isso é a coisa mais singela que eu já vi, porque meu filho estava comigo e aí eu tinha comprado um abacaxi que ele disse que queria fazer um doce e passando por alguém deitado à rua, morto de fome, ele apanhou o abacaxi e deu. Quando eu vejo o abacaxi, eu sempre me lembro desse movimento do meu filho. Então, para entendermos que é o seguinte, seja qual for a dor que lhe trouxe aqui, você pode dar a ela um outro significado. Ela está tendo o peso do significado que você está dando. Ela está tendo o peso que você está dando a ela. E aí o Cristo diz, carrega a tua cruz e vai. Porque ninguém pode dissolver sua cruz. Porque esse peso que você está dando ao seu problema atual, é você que está dando. Não tem como ninguém externamente dissolver e transformar isso, se esse movimento não começar em você. Quando esse movimento começa em você, aí você começa a enxergar o auxílio que estava ao seu lado e você não via. E aí então a vida vai nos chamar para entender então como é esse sabes, né? E eu acho que assim, a gente sair daquela ideia de ser assim, acorda de manhã, toma café, levanta para o trabalho, almoça, continua o trabalho, volta meio-dia e dorme. E vai tocando, como o cachorrinho, o gato, o boi, a vaca faz. A gente começa a fazer o seguinte, deixa agora eu aprender a olhar para mim. E aí então eu ver como é o meu dia, como é que eu trato a minha amiga, como é que eu me relaciono com o meu amigo, como é que eu faço com outra pessoa, como é que eu falo do outro. E a partir daí então eu começo a sair desse automatismo porque eu estou me vendo. E aí eu começo a propor a mim que a forma como eu estou tratando ela não é legal. A forma como eu estou tratando ele não é legal. A forma como eu estou tratando a minha amiga alcoólatra aqui não é legal, porque eu não queria que fosse assim para mim. Então eu começo a me propor fazer mudanças. Então eu começo a assumir o papel de gestor nesse sentido. Só que lógico, da mesma forma que eu falei da criatura autoritária, às vezes você está sendo extremamente autoritário com você, e você está aqui sentado por causa disso. Porque esse você é aquele que põe culpa sobre aquele você. Esse você é aquele que diz o contrário, que você é o anjinho e que todo mundo está contra você. E aí então é preciso que a gente crie o terceiro olhar. É olhar como você está olhando para você. O primeiro hábito eu comecei a criar e comecei a ver o seguinte, eu ando e não saio do lugar. Porque eu continuo com o mesmo problema. Estou aqui já na 30ª sessão de desobsessão. Então, o olhar de cima é o quanto o meu olhar sobre mim fez mudar a minha postura e a minha conduta. Olha, não mudou nada. Eu estou vendo que eu continuo fazendo a mesma coisa, vivendo o mesmo drama. Então significa que eu não estou atuando como precisava comigo mesmo. E aí é onde eu vou buscar entender e interagir com isso de outra forma, que às vezes é sair da pose de que não sou alcoólatra e procurar o AA.
não sou o drogadicto e procurar o grupo que trata também de drogadição. É entender que eu sou aquele comprador compulsivo e procurar trabalhar isso em terapia ou num grupo de pessoas que trabalham com aquilo. Então, é assumir aonde eu estou, para assumindo aonde eu estou, eu começar a criar uma proposta. Mas, Fernando, vamos ficar nessa história a vida inteira? Não, é porque veja o seguinte, aqui às vezes você está se propondo uma coisa que não dá. Eu estou me propondo ir para aquele mezanino, só que eu quero pular daqui e chegar lá. Eu não vou conseguir. Mas se eu desinflar a bola e for de joelhos, porque os pés estão podres de ferida, de joelhos eu vou conseguir chegar lá em cima. Então, traçar para você um projeto de melhoria de vida. Porque às vezes, não adianta eu fazer nenhum projeto para nascer ponta nos meus dedos. Não nasce ponta nos meus dedos. Mas eu posso fazer um projeto para que essa mão defeituosa possa ser efetiva naquilo que ela se propõe. Então, é esse projeto que eu vou fazer. Então, é sair da condição de pedinte, que está pedindo que, pelo amor de Deus, alguém lhe ajude, e propor para si mesmo uma ação de construção no seu viver, auxiliando o outro. Aonde, então, a gente vai entender esses sábios, a relação que nós criamos enquanto casais. Como é que eu construo essa relação? Aonde o outro é objeto para mim, aonde eu me transformo no objeto do outro, ou aonde ali estão duas pessoas trocando experiências e aprendizado. Aonde com o outro eu quero transformá-lo no que eu quero e reclamo quando ele quer me transformar no que ele quer. Aonde eu começo a lidar com o outro como se ele não existisse, mas reclamo quando parece que para a vida eu não existo. Aonde a gente começa a ter que perceber que esse ser que a gente fala, de sentido integral, ele se torna esse ser nas relações que ele estabelece com a família, com a profissão, com os afetos, com o sexo, com o dinheiro. Aquela hora que tinha um homem de um lado e outro do outro, para facilitar, olhe como é que você atua. Veja como você atua no seu núcleo familiar, como você atua no seu núcleo profissional, como você lidar com seus afetos e desafetos. Se quer destruí-lo, matá-los, como é que você lidar com isso? Como é que você lidar com o sexo, se tornando prisioneiro dele ou colocando ele a seu serviço? Como é que você lidar com o dinheiro? Da mesma forma, sendo prisioneiro do ter ou do não ter, ou o contrário, aprendendo a lidar com o ter e com o não ter. Porque essa sensação de liberdade que a gente vem à procura de uma libertação, ela não existirá enquanto você não assumir a responsabilidade de tomar uma diretriz na sua vida. Vir aqui foi um dos passos, buscar auxílio, mas é preciso mais do que isso, para que então você possa saltar do estado que você está e poder fazer outra coisa. Aonde então a gente possa perceber que falar de espírito não é imaginar que vamos entrar no salão e lá vai ser feita a desobsessão e aí a partir daí então está tudo resolvido. Falar de espírito não é pensar no outro, é pensar em você enquanto espírito. E aí às vezes, como eu brinquei, não vai dar para construir a ponta dos dedos que se foram. Mas o que é que você pode construir ainda? Porque esse espírito imortal que é você continuará, mesmo o seu corpo perecendo. Porque às vezes o que está assolando por você não é a falta da ponta dos dedos, é uma doença incurável. Que não vai ter cura, a cura do corpo, mas você pode dar o sentido para essa existência, o sentido para o que você está passando. E aí eu lembro de uma paciente do trabalho de cura que acontece na sexta-feira, uma velhinha aos seus 75, 80 anos, com câncer de pulmão. Ela já estava na 10ª sessão, e aí ela chegou meio sorridente. Eu fiz, e aí, como é que a senhora está? Ela disse, eu estou bem, mas o câncer continua me carcomendo toda. Ela conseguiu perceber, e eu, lógico, burro, ignorante, uma mula empacada, perguntei para ela, mas como então a senhora está bem? Ela diz,
eu aproveitei e estou aproveitando os dias de vida que Deus me deu para reconciliar-me com quem eu não estava em paz. Para buscar olhar para o outro que eu tanto apontei e critiquei de uma outra forma. Eu estou aproveitando os dias de vida que Deus me deu para carregar comigo coisas que valem a pena quando eu deixar esse corpo cansado, deitado e desfazendo-se no chão. Então, ela já estava olhando a vida como espírito. Ela sabe que irá partir, irá acordar. E a pergunta é: como eu quero estar quando acordar? Porque todos nós iremos morrer e partir. Se vocês forem primeiro, eu espero que vão, possam me receber quando eu chegar lá, certo? Como você quer chegar lá? Mas eu vou viver pensando na morte? Não. É porque você vai para lá todo dia. Quando você dorme à noite, você vai para onde? A dimensão espiritual. E você vai estar tal qual você estará quando desse corpo se despedir e for embora. Então cultive agora o hábito de estar em bons lugares. Porque sabes, é você o dirigente da sua vida, daquilo que você faz, daquilo que você quer. Porque a resposta que você procura está dentro de você. Dentro de você. Buscar auxílio é uma coisa, e colocar-se como mendigo, de mãos estendidas, achando que o poder e a força está no outro, é outra coisa. Aproveitar a mão estendida, segurar nela e se colocar de pé, é aquela que às vezes que ele estendeu a mão, é quem quer lhe oferecer outro copo de cachaça. Aí você levanta, olha firme nos olhos dele e diz: obrigado, mas dessa vez eu não quero. E aí então a gente possa buscar perceber que essa é a proposta. Sabes? Então venha.